Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Gamecast Show. Aqui comigo, ele, Opa. César Moncal. Opa, mais uma, hein? Bora Aê, pra mais meu uma? parceiro, bora Animal. pra mais Hoje uma. o papo vai ser sensacional. Olha, previsão de uma conversa Opa, solar Que a partir de agora. Rio 40 graus. Pois é, promete muito. Ó, o nosso convidado é Xará, do nosso apresentador. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. Antes, eu quero te convidar a conhecer os nossos apoiadores e o nosso patrocinador. Qual que é o nosso primeiro apoiador, Cezinha? O primeiro apoiador é o Empório Boulevard. Não. Não é verdade. É a não, a Grito primeira 33. é a Grito 33. O Ed já tá olhando pra O mim Ed, aqui. o Ô, primeiro, que- né? Primeiro é o Grito 33, é o espaço maravilhoso onde estamos gravando hoje. Agora vai precisar de mais um elogio. É o melhor espaço pra você fazer podcast, cursos online, pra você fazer gravações, vídeos do YouTube. Aqui é top. Aí, Aqui, ó, o que mais, Vini? Conheça a Grito 33, toda a produção de conteúdo que você precisar, captação, edição, é com eles, parceiros de primeira ordem do nosso Gamecast Show. E segundo, mas não menos importante, Aí vem o Empório Boulevard. Empório Boulevard, lá em Santo André, tem 2 unidades, todas as bebidas que estamos aqui consumindo, essas bebidas são um oferecimento do Empório Boulevard. Então um abraço aí pra Patrícia, pro Lucas, pro Lucas, pra toda a Gregory, pro rapaziada. Edu, pra todo mundo lá. Primeiro rodízio de risoto do ABC. Aí, meus patrocinadores, estamos junto. E por fim, nosso patrocinador, a Bendita Imagem. Sim, senhoras e senhores, Bendita Imagem aqui com a gente. Se você precisa de uma assessoria de imprensa, se vai montar um evento, quer divulgar, quer colocar esse evento na mídia, quer aparecer também como uma referência na sua área de atuação, conheça a Bendita Imagem. No caso da Bendita Imagem, vai ter um QR Code que vai fazer parte aqui da nossa conversa. Então, viu o QR Code na tela, pega o celular, aponta pra ele. Certo, Cezinha? Certo. E se não conseguir pôr no QR Code do celular, É. tem o link da Bendita Imagem aqui na descrição. Vai lá, acesse o site, conhece o serviço, que é muito legal. Você pensou nisso, né? Pensei. E se a pessoa tá assistindo pelo celular, como que ela vai apontar pro QR Code? Exatamente. Aí tem o link. Aí tem o link na descrição, né? Você tá bem, hein, Pô, Cezinha? meu, é análise de dados. Ah! É BI. Boa, Cezinha. Galera, Valeu. então a gente vai começar a partir de agora. Conta comigo em 3, em 2, em 1. Recebemos hoje, é um prazer e uma honra enorme, o meteorologista da Climatempo, César Soares. Oi, Ô, tudo bem? César, Beleza? obrigado por estar Prazerzão. aqui. Seja muito bem-vindo. O prazer é todo meu, gente. Adorei sua camisa. Eu acho que combina um pouquinho, né? Sabe aquelas coisas que tem na internet, assim, como dizer algo sem falar? então Como dizer que eu sou meteorologista sem falar nada. Exatamente. Então a gente já faz uma coisa pra tentar, sabe, criar um clima. Não, eu não ia começar a perguntar isso, mas eu vou ser obrigado. Esse tipo de piadinha, assim, enrola muito no relacionamento, tentando criar um clima aqui com É um você. clássico, um clássico. É. Também a gente tem que chegar junto já, né, sabendo, né? Já sabendo um clima, entendeu? Já sabendo o que fazer a previsão de o que vai rolar depois. Entendi. Cara, a gente tem que fazer sempre. Aí se por acaso, tá naquele dia, brigou mais, fala, fechou o tempo. Fechou. Quando fecha o tempo é bem temporal pra meteorologista, tá? Então é bem complicado. Ó, deixa eu te contar uma coisa. Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Teve uma vez que faltou um apresentador, na época eu tava na Jovem Pan. Uhum. E aí falaram, Vinícius, você vai ter que apresentar o programa, tal. Eu, caramba, eu, tremendo, fui lá, na frente do microfone, já tinha câmera na época. Uhum. E uma palavra que eu tinha, ainda tenho que pensar pra falar corretamente, é meteorologista. Ah, um clássico. Entendeu? Você falar errado. E aí eu falei, bom, beleza. De repente, não sei se ia ter chuva em São Paulo, mas a galera no ponto, ó, você vai ter que chamar um meteorologista. Falei, puta, eu não queria falar essa palavra. O problema pra mim é a palavra. Primeiro dia, tava tremendo. Aí eu olho pra câmera, a galera me usou muito na redação depois. Eu falei, bom, agora a gente vai conversar com um meteorologista. Eu dividi. Você separou a palavra. Aí os caras falaram, mas você focou no meteoro, por que você fez isso? Aí eu expliquei, falei, eu tenho dificuldade pra falar essa palavra. Uhum. E aí foi. Então hoje estamos aqui com um meteorologista, tá certo? Boa. Achei que você ia falar meteorologista, que é o clássico Porque também. acontece, A né? O direto, inclusive, já tem até registro, às vezes, de palestra que a gente vai dar. Vai lá, o pessoal escreve meteorologista. Cara, R-O. crachá, eu já vi errado também, de profissional. De meteorologista também escrito errado. Mas só de pensar que é meteorologista, aquele que estuda os meteoros aí, ó. É daí que... É. Mas Caramba, a que ciência vem do estudo dos meteoros? Dos meteoros. Aqui, meteorologista é aquele que estuda, né, os meteoros. Os meteoros é tudo aquilo que passa pela atmosfera. Então, se passa chuva pela atmosfera, é um meteoro.
se passa a luz do sol, é uma forma de meteoro, que a gente chama de fotometeoro. Então, tudo que passa pela atmosfera é conhecido como meteoro. A pedra que todo mundo fala, é que o nome daquilo é meteorito. Entendeu? Que é uma pedra que atravessa a atmosfera. Meteorito ou meteoroide, né? Na real. Então, é que a gente acaba associando o meteoro só à pedra que vem pra acabar com tudo, né? E não é bem assim. Daria pra dizer que o Luan Santana é um meteorologista do amor? Com certeza. Pela música Meteoro da Paixão? Com certeza, não tenha dúvida. Se bobear é uma grande homenagem, muito obrigado, inclusive. Homenagem. Quem tá acompanhando essa conversa fala, meu Deus, onde... Que conversa de louco. Imagina o pessoal da Climatempo. Falou assim, pessoal, leva o César. A gente pediu autorização. Eu vou ficar super feliz. Foi a Patrícia? A Patrícia Patrícia que autorizou. Muito obrigado, Patrícia. Como que foi parar em Luan Santana em 3 minutos de conversa? Pra você ver. Aí é só ladeira abaixo. Você trabalha há muito tempo lá na Climatempo? Cara, eu tô na Climatempo acho que já 12 anos. E o serviço que você presta para a sociedade, e a gente vai falar também muito da relação que você tem hoje com veículos de comunicação, mas me parece que esses serviços, atualmente, e claro que a gente vai comentar ao longo da conversa sobre o Rio Grande do Sul, mas antes mesmo dessa tragédia que aconteceu por lá, esses serviços parecem cada vez mais demandados. O pessoal tá com interesse em saber mais sobre isso. Para além assim, vai chover hoje ou não, saio com um guarda-chuva ou não saio, acho que o pessoal tá tentando entender mais como funciona essa ciência, que não é assim, olha lá, o pessoal só erra, muito pelo contrário. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso nessa experiência de 12 anos, só na Climatempo, né? Então, só na Climatempo mesmo, porque eu tive passagens por outros lugares, né, antes. Mas eu acho que nunca houve, né, um período tão incrível para você ser meteorologista como agora. Porque ao longo dos anos, né, a gente vê tragédias meteorológicas acontecendo com maior frequência, muita chuva, excesso de calor, excesso de secura, queimadas acontecendo com uma frequência maior. Então, o profissional do tempo, cada dia que passa, ele está sendo mais requisitado. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida ao longo desses 12 anos como agora. Né? Nesses últimos 5, 6 anos, tem dias que eu falo, gente, eu não aguento mais responder. Porque da hora que eu acordo até a hora que eu tô indo dormir. Entendeu? Mas a gente sabe que é necessário ao mesmo tempo, né? Em situações como a do Rio Grande do Sul, como a de São Sebastião, como a da região serrana do Rio. E aí a gente consegue enumerar várias, né? Sul da Bahia, Minas Gerais, Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Então, quando a gente pra olhar o número de eventos que estão crescendo, o número de eventos de tragédias meteorológicas, precisa até de mais meteorologista no mercado, né? Para não pensar que é uma carreira que não é tão difundida assim, né? Não é tipo assim, toda mãe acorda e fala assim, nossa, eu queria muito que meu filho fosse meteorologista, né? Não, mas ô César, eu achei legal essa parada que você falou, que agora tá um tempo legal pra... um tempo legal, novo, gente. Tá um tempo bom pra um momento legal muito. pra meteorologia. E como que se forma um meteorologista? Porque eu no achismo aqui já falo, vou fazer geografia ali, depois vou pegar um caminho. Mapa, né? Olha pro mapa e fala assim, geógrafo. É geógrafo. Essa galera estuda montanha. Pois é, e vai errar o posicionamento da capital lá de Pernambuco, entendeu? Beijo, pessoal de Recife, tá? A propósito. Sei as capitais, tá? Mas algumas cidades talvez eu não saiba tanta localização assim. Mas a gente tem o Google pra isso, né? Mas, a gente tem uma faculdade que é a faculdade de meteorologia mesmo. A gente tem algumas específicas. E a gente tem algumas pelo Brasil, né? Aqui em São Paulo a gente tem a USP e a Unesp, né? Que são as duas que eu me formei na USP, né? Mestre e bacharel pela Universidade de São Paulo. E, cara, é uma faculdade... Inclusive, é curioso porque eu era da época, cara. Agora entreguei a idade lá quando eu me formei na meteorologista, eu ainda prestei meteorologia como não querendo ser meteorologista, porque eu não sabia ainda sobre isso, né? Tipo, não era uma carreira que todo mundo falava que queria ser, né? E meteorologia me conquistou na primeira aula, porque eu tava pensando em mudar pra física. Né? Quando eu tive a primeira aula e falaram pra mim que dava pra calcular a velocidade de rotação de um tornado, eu falei, cara, isso deve ser muito legal. Deve ser muito legal. Aí, com os anos, eu fui descobrindo que as equações do tornado eram cada vez mais difíceis, entendeu?
Agora, Então a meteorologia sempre faz assim, né? Tipo assim, você vê uma nuvem, um pôr do sol bonito, e depois você descobre que tem um temporal em nome de cálculos, né? Em cálculos matemáticos no meio da história. Assim. Agora, Caramba. você falando desses cálculos matemáticos, me parece que a gente fala, então, e é legal deixar isso claro para todo mundo, Uhum. que o pessoal, assim, o termo previsão, às vezes parece que a gente tá falando de uma ciência que não é exata. Eu tô prevendo. Na verdade, Parece uma coisa tipo assim, Imaginando, tarô, né? Uma isso, coisa meio... É assim, imaginário. É, não bola tem de uma cristal, ciência que me leva a dizer aquilo que eu tô falando. É Uhum. previsão. Não é nada disso. É uma ciência absolutamente exata. sim. As equações de movimento de massas de ar da atmosfera é um negócio, tipo assim, cara... Sabe? Calculado. Inclusive vale prêmios, assim, em dinheiro se você conseguir resolver tudo isso. Porque tem equações da meteorologia que não foram resolvidas ainda. É? Entendeu? Pô, Pois é. A chamada equação de Navier-Stokes, que é um problema, né, de movimentação que a gente faz uma aproximação para poder chegar no nosso modelo de previsão que a gente usa diariamente, né? Que é o modelo que mostra se vai chover e tal. A solução dela não existe hoje para matemática. Inclusive, você pode ganhar milhões se você resolver. Cezinho, eu confio em você. Tá bom, então vai lá, ó. Olha, tá na meu, hora, a gente gosta Eu de fiz matemática. publicidade justamente pra fugir de matemática. Ô César, agora, você falou sobre essas equações que existem, né? Uhum. Me parece que a gente... É importante a gente falar a respeito das mudanças climáticas que estão acontecendo, o quanto isso impacta nessas premissas que os especialistas têm para tomar por base os seus cálculos. Cara, muito. Porque assim, eu acho que todo mundo já percebeu. Inclusive, se a gente tá aqui conversando sobre mudanças climáticas, é porque eu acho que a população, de maneira geral, já percebeu que a situação não tá legal. Tem alguma coisa errada acontecendo, né? E tudo tá ficando cada vez mais intenso. Então, até os modelos de previsão, quando eles entregam uma informação pra gente, a gente olha e se assusta até. A situação do Rio Grande do Sul, a gente olhava pra aquilo e falava, cara, mas a própria resolução natural, normal dessa equação, né, tá entregando pra gente quase 200 milímetros por dia. É um absurdo pra gente pensar nisso, entendeu? Então, não, cara, vai acontecer isso. Por quê? Porque agora a situação mudou completamente. A gente não tá mais lidando com uma nuvenzinha só que vai provocar um temporal de fim de tarde. A gente tá lidando com um sistema bem complexo que vai trazer, infelizmente, grandes tragédias. Então, essas soluções, cada dia que passa, elas estão se tornando mais severas e a gente tem que olhar agora sempre com um cuidado, né, muito forte, né, muito alto. Então, assusta sim. Quando a gente olha para uma situação de tempestade, de catástrofe climática, catástrofe meteorológica, assusta a gente também. Há quanto tempo vocês já conseguiram calcular, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e como que as pessoas que vocês avisaram, seja governo, enfim, prefeitura e tal, lidaram com esse alerta? Então, essa é a parte complicada, porque os avisos meteorológicos, eles estão vindo cada vez com uma antecedência maior, entendeu? Então, assim, se você pegar na década já nos anos 2000, você tinha um alerta meteorológico de 24 horas, o que era o que a gente conseguia gerar. Hoje, a gente já conseguiu gerar, né, alertas meteorológicos, cara, com uma semana de antecedência. Foi o caso do Rio Grande do Sul. Houve um alerta. Houve um alerta com mais de uma semana de antecedência. A gente tava olhando para algumas coisas assim com 15 dias e já começando a falar, olha, daqui 15 dias, fique esperto, porque a situação começa a ser complicada. Tem previsão para bastante chuva chuva que pode causar uma tragédia. A gente já começa a comunicar dessa forma. E esse alerta, esse comunicado, César, ele vai dar climatempo para o governo do estado, para a prefeitura? Vai para todo mundo, vai para todo mundo. Vai para os veículos de comunicação, vai para todos os clientes, né? Todos os clientes da Climatempo. E fora também que vai para o nosso site, que é público. Então todo mundo pode acessar. climatempo.com.br. Então, por exemplo, um governante nunca poderia falar assim, eu não estava sabendo. Isso não. Isso não é desculpa. Isso não, com certeza não. Com certeza não. E eu acho que foi uma coisa interessante, né, importante, né, ser dita com relação à tragédia do Rio Grande do Sul e as últimas tragédias de maneira geral, que os órgãos de meteorologia, eles meio que estão concordando entre si. Então você vê o Instituto Nacional de Meteorologia também emitindo um alerta meteorológico para o Rio Grande do Sul, um Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, também emitindo esse alerta para o Rio Grande do Sul. Então, todos os órgãos de meteorologia do país estavam indo na mesma linha.
estavam indo na condição do vamos ter problemas graves no Rio Grande do Sul. E comunicando dessa forma, de uma forma cada vez menos técnica e mais preciso avisar a população de maneira geral. Porque Então, é claro que quando chega essa situação climática que leva a essa chuva enorme, você não tem como evitar a chuva. Agora, o alerta ele ocorre para que os governantes consigam preparar a população, realocar a população, para Exatamente. você preservar as vidas. Que é o que a gente não tem. Isso não existe Que hoje. é o plano de evacuação diária no Brasil. A gente não tem isso. Esse é o termo técnico, plano de evacuação diária. A gente não tem. Como é que a gente vai evacuar uma população precisa ter essa área? Por exemplo, quando você tem um aviso de furacão, de tornado não, porque o tornado você consegue no máximo 40 minutos de antecedência, né? Mas um aviso de furacão, que é um sistema maior, é um sistema mais bem previsto, demora para chegar na região costeira, você vê todo mundo migrando praticamente daquela cidade, daquele estado, para outra área dos Estados Unidos, por exemplo. Porque lá eles estão mais Porque lá eles estão habituados. habituados. Falam assim, não, a gente vai ter que tentar reforçar nossa casa e ir embora. E voltar para ver o que vai acontecer depois. Entendeu? Então essa é a ideia, né, do plano de evacuação diária. Você preservar a vida, né, para garantir que você possa ter as suas posses novamente quando você voltar, né? Só que aqui a gente não tem isso. O alerta meteorológico é emitido e agora que a gente está começando a ter algumas situações em que o governo ele avisa e fala, olha, precisa sair dessa área e leva essa população para uma área mais segura, como foi o caso do último evento de chuva forte na região serrana do Rio de Janeiro, que mostrou que esses alertas meteorológicos e que essa condição de você avisar com antecedência, com mais de uma semana de antecedência, remover essa população, salva vidas, porque você teve menos mortes relacionadas ao evento climático. Então, entendeu? Tá aí a ação, né? Você precisa ter a meteorologia, mas atuando também com a defesa civil, com os governos locais, para que a gente tenha, né, preserve a vida. Ó, quero voltar a falar com você, César, um pouco a respeito do Rio Grande do Sul. A gente tá terminando o nosso relógio, o primeiro jogo, que é o nosso Quebrando o Gelo. O César pediu água, né? Então é uma coisa mais água, tranquilo, gente, Mais tradicional. já tá ali. É. A gente vai pro nosso segundo game agora, que é o jogo das palavras. Então você vai sortear 3 palavras pra mim, 3 palavras pro Cezinha. Daí é urna. Opa, tá aqui. O que eu chamo de verdade. urna é um balde. É um balde. É um balde, aqui, ó. grande. Pouco chamativo. Excelente. Pode pegar? Pode pegar, pode Beleza. pegar. 3 palavras pra 3 mim, pra 3 mim. pro Vini. 3 pro Cezinha. Não, você não pode ver, você não pode Ah, ler. não posso ver? Não. Porque agora, nos próximos 15 Então, minutos, peraí. César, 3 aqui. obrigado. Pra você. Eu vou fazer algumas perguntas e vou E ai, torcer minha para que nossa, você fale durante as suas respostas Deixa eu ver se alguma eu vejo dessas aqui. palavras. Eu Pode tenho nem uma- falar assim de leve, assim? não, não. se você olhar dele, você vai ajudar ele. Se É for verdade. pra olhar uma, olha Ó, essa. eu tô com 4 aqui, Tá então bom. eu tirei uma. Espero que eu tenha tirado uma Ô, difícil. Ô César, o que eu queria perguntar é o seguinte: eu fiquei, enquanto você estava contando aqui os cálculos e os alertas que foram emitidos Maria. pro Rio Grande do Sul. Não, vai mal. É que a minha tá muito difícil. Eu quebrei o clima. Foi do fundo do coração, bicho Maria. Aí eu fiquei pensando assim: sabe essas cenas de filme que você tem um especialista, um cientista, que ele começa a fazer algumas contas e aí de repente ele descobre uma tragédia e aí aquela tensão que a cena do filme vai te mostrando, você fala, só ele sabe que vai ter um problema muito grande, ele precisa correr pra avisar as outras pessoas. Quando você narrava aqui, eu fiquei Eu já me sinto nessa posição. eu fiquei já estive. imaginando isso, sabe? Você fez as contas junto com os seus colegas de trabalho Uhum. e falou assim, vai ter um problemaço no Rio Grande do Sul. Uhum. Como que foi isso? Qual que é a sensação? É o tipo de coisa que você fala assim, pega o telefone, liga pra alguém É o agora. desespero, né? A gente sofre bastante, né, no começo. Porque vocês tinham exata consciência de Aham. que seria algo, o que eu vou usar a palavra aqui, histórico. Porque Exatamente. é o que foi no Rio Grande do Sul. A gente tinha ideia de que seria uma tragédia realmente pra ficar na história, assim. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, porque quando a gente olhou pra tudo aquilo, né, para os modelos de previsão, porque a gente olha várias situações, né? A gente olha pra infinitas situações e fala, ok, gente, agora que a gente tem certeza da previsão, que esse é o canal que essa é a forma que a gente vai, isso que a gente vai seguir, como falar pra população agora? Tá? Esse é o nosso probleminha nessa história, né? O comunicar
Só que nesse caso a gente precisava comunicar de uma forma mais incisiva, uma forma mais forte. Foi a forma mais intensa que a gente poderia. Só Porque pra- desculpa, porque o jeito influencia bastante, Com né? certeza. Tem que ser o Não mais posso entrar popular sorrindo, né? possível. É. Já imaginou, gente? Não. Olha, aqui vai chover 400 milímetros. Não. E ao mesmo tempo não pode falar fudeu, senão vai ser um negócio caótico, não posso, gente. bizarro. Até mesmo porque daí, tipo, dá um probleminha fazer um pi, aí eu pego Ah, uma não, é. informação. O César, ó, você falou a palavra previsão, que tava aqui, então puta. 1-0. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, a gente falou sobre a incapacidade dos governantes, independentemente de partido aqui, de criar esse plano de evacuação, né? Talvez porque não dão o crédito necessário que deveriam dar para essa ciência. Eu queria te perguntar da população. Porque se os políticos eles não caminham pela ciência, pela análise quantitativa, pelos dados, pelos números, pelas pesquisas, certamente eles iriam caminhar mais se a população batesse na porta e falasse assim, meu, vocês estão vendo o que está saindo na previsão do tempo? Eu queria te perguntar um pouco como que é a sua percepção, enquanto especialista, da própria população. Eu vejo muita gente falando, a previsão do tempo só erra. É, o clássico, Entendeu? né? É o clássico. A população hoje entende o trabalho, sabe o quão sério é. Qual que é a sua percepção a respeito disso? Eu acho que mudou muito, mas a população ainda tem aqueles que fazem questão. Ah, você é o cara que erra na televisão? É muito engraçado, né, ouvir isso. Né? Pra não falar outra coisa, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Mas tá mudando. E o mais que engraçado é que o pessoal me cobra às vezes de uma previsão que não é minha. Isso eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Porque o cara vira pra mim e fala assim, não, mas você falou que ia chover, mas você falou que ia chover e não choveu. Eu falei, tá, mas onde você viu isso? No meu celular. Eu falei, então, querido, deixa eu te explicar uma coisa. A previsão do seu celular não sou eu que tô fazendo. Ah, não, é um outro órgão que está fazendo, entendeu? Tem um aplicativo sim da Climatempo que você pode ir lá, baixar, inclusive incentivo a fazer isso, entendeu? E tem muita informação gratuita lá. Aí sim, aí aquela previsão é a previsão que eu estou seguindo. Agora, a previsão que tá direto ali no seu celular, essa previsão não é minha, então eu não posso responder por uma previsão que não é minha. É uma previsão que é feita só pelo computador e não tem nenhum profissional do tempo intervindo ali. Entendeu? Só é o computador virando e falando assim, gente, eu sorteei hoje sol pra você. E aí... É pouco preciso. pouco precisa, entendeu? É pouco precisa. Ela leva em consideração muitas coisas, sim, mas ela não leva em consideração coisas que ela deveria levar, entendeu? Então, infelizmente, não cobre a meteorologista pelo erro, né? Quando a gente não tá com a mão na massa. Quando tá na mão na massa, eu viro e falo que fui eu mesmo. Eu sou o primeiro a apontar, falo, não, opa, errei, peraí, vamos explicar o que aconteceu do porquê que eu errei. Tá? Então eu acho que é mais fácil isso. E essa ia ser minha próxima pergunta, mas agora é sua vez, César. Não, eu ia perguntar pro César porque... De coitado, ele tá com uns 3 ali, Eu tô com os 3 aqui, eu tô pensando ainda Uns que tá 3 ali, difícil, né? a galera aqui tá vendo na tela, a minha tá difícil. Mas a gente sempre cresceu que, no Brasil não tem problema ambiental, tipo, nos Estados Unidos tem o tornado, do outro lado tem tsunami. Mas tá sendo muito recorrente, principalmente nos últimos anos, chuvas fortes ou queimadas, enfim. Para os próximos 5, 10 anos, qual que você acha que vai ser o principal problema climático do Brasil? É engraçado porque eu olho no olhar dele pra ver se eu consigo pegar e falar assim, gente, qual das ele tá qual vendo? É o pior? Eu quase falei 2 palavras que eu tenho. Então eu fui pensando na pergunta e eu tipo, puta que pariu. Eu descobri, eu acho que não sei se vai... Então, eu acredito que o cenário daqui a alguns anos, assim, eu acho que cada vez ir melhorando com relação a, não só a divulgação, mas eu acho que mais a aceitação da previsão do tempo, né? É você olhar para aquilo como uma informação que, cara, é importante para mim. Isso é uma coisa que, apesar dos pesares, eu acho que é interessante da gente falar, sabe? Porque as pessoas, elas olham para a previsão hoje de maneira geral e elas até reclamam muitas vezes do erro, né? Mas elas sabem que aquilo impacta a vida delas. Sim. Então, a noção de que a previsão do tempo não é algo supérfluo, né? Isso mudou completamente ao longo dos últimos 10 anos, entendeu? De você ter essas grandes tragédias, tornado, furacão e tufão e tudo isso, né? Não só no Brasil, né? Porque a gente teve também né? A gente teve o furacão. Mas no mundo, de maneira geral, isso aumentando, né, gradativamente, o número de ocorrências desse grau, né, desses fenômenos. Então, as pessoas, elas falam, opa, isso assusta, né? E o medo acaba fazendo com que você tenha também, né, procure mais, né?
Isso que é um grande problema também, é associado a uma coisa que o pessoal tá falando muito, chamado eco-ansiedade. Já ouviram falar sobre esse termo? Não. Já ouvi. Né, então. A minha namorada tá sofrendo um pouco disso. É, Falei pra ela então. parar de seguir umas páginas. Tem uma página no Instagram que ela mostra onde tá acontecendo um problema climático no mundo. E todo dia tem algum lugar do planeta que tá sofrendo com um problema climático grave. Então, seca, ou um tufão, ou uma tsunami. E aí ela fica todo dia, hoje no Zimbábue tá assim. Nossa, na Cidade do México. Fala, para de seguir isso daí, porque ela fala, acho que o mundo vai acabar mesmo. Então, e é terrível, porque as pessoas... Tem gente que vem falar comigo depois, no meu Instagram, ou nas redes, até nas redes da Climatempo, e fala, cara, eu tô desesperado, eu não sei o que fazer, sabe? E assim, a gente tem que explicar pra população de maneira geral, falar, olha, cuidado, tá? Mas a gente precisa ter também, assim, estar bem pra poder fazer algo a favor do planeta. Então, precisamos estar bem. Então, cuide-se também, você que tá aí do outro lado, por favor. Fala aí, Não, uma coisa que eu vejo bastante, que é muito popular, assim, é principalmente a geleira na Antártica, a cada vez mais. Do derretimento. Do derretimento, exatamente. E de uma maneira mais popular E possível. não é a palavra. Não é a palavra. Não, mas é Você que eu tentou falar derretimento. Não é. Mas é pra explicar pra galera o que isso realmente afeta o nosso planeta. Porque eu vejo muita gente falando, mas é muita informação jogada, sabe? Tá. Então, o derretimento dos polos, de maneira geral, eles vão afetar o oceano, tá certo? E aí o oceano tem uma relação muito forte com a atmosfera, tá? Não foi nenhuma das palavras. Não, Tranquilo. Droga, entendeu? Mas voltando, né? Voltando então pra explicação. Coisa de quem quer explicar, entendeu? Não, tá sendo uma aula maravilhosa. Então, aí, o que acontece? Isso acaba movendo, mexendo, atrapalhando, né? De certa forma, a circulação que a gente tem nos oceanos, que existem as correntes, né, oceânicas, e todo mundo conhece essas correntes por conta do filme Procurando Nemo. Todo mundo conhece, tá vendo? Sim. Porque o peixe se perde justamente por uma delas. Isso, exatamente. Né? Então, assim, pra poder encontrar, por quê? Você vai pegar a corrente oceânica pra poder se mover, entendeu? E isso acontece com a atmosfera também. A atmosfera, você tem certas correntes que também acontecem em alguns níveis pra você economizar combustível no avião, garantir que você não vai ter uma queda, entendeu? Então, tudo isso, né, tá associado, tudo isso tá conectado. E aí, quando você tem esse derretimento, você tá jogando mais água no oceano, né, uma água que não estava lá, e você acaba prejudicando essas correntes oceânicas. E também, por outro lado, como o oceano está associado à evaporação, e a temperatura dela está associada à formação de outros sistemas meteorológicos, né, ou um furacão, ou um tornado, ou um tufão, ou outra coisa, ou frente fria também, né, que é um sistema... Todo mundo fala pouco, mas é um sistema importante também. Frente fria. A frente fria, todo mundo fala assim, não, frente fria é um sistema complicado, um sistema difícil. E isso eu ouço toda a previsão do tempo. Vem uma frente fria por aí. Aí eu já penso, vai fazer frio. E não é isso. Não é isso. Não é isso, a frente fria ela traz chuva. Então, o que é a frente fria? A frente fria, ela é a área de encontro, a região de encontro de duas massas de ar. Uma massa de ar quente e uma massa de ar frio, tá? Ela vai trazer o frio, porque o frio ele vai avançar pela região quente, entendeu? Só que a frente ela não traz esse ar frio, é atrás dela que vem a massa de ar polar. Então só esfria depois da passagem da frente fria. Então quando fala assim, vai acontecer uma frente fria, em outras palavras... Aí a culpa não é nossa, tá? Porque esse termo é dos Estados Unidos, tá? Então não culpa o brasileiro, tá? Porque é cold front que eles usam lá fora. Significa que vem chuva e depois da chuva o frio. Então, frente fria não é... Vai chover, mas não vai fazer necessariamente frio. Isso, exatamente. Aí depois vai ficar Porque gelado. o que acontece muitas vezes aqui no Brasil é... A frente fria passa, chove, e a massa de ar polar faz o quê? Ela pega e vai pro oceano, assim, ó. Ela desvia. E aí quando ela desvia, não traz o frio. Só chove. Era o que estava acontecendo muito durante essa condição do Rio Grande do Sul. Porque as frentes passavam pelo Rio Grande do Sul, iam pro oceano, e aí as massas de ar frio, elas também acabavam indo para alto mar. Aí não esfriava no sudeste, no centro-oeste,
e também não tinha chuva. Não, agora recentemente, um calor danado. E Tá, cara. historicamente era um período de fazer O lance- frio. Pois é, o outono era pra ser uma estação que a gente tinha já uma casaquinho. préviazinha, assim, do Do frio. frio. Préviazinha. Agora a gente tá com tipo, a préviazinha do verão, né? Do ano que vem. É. Nossa, Cara, que loucura. meu. Ó, ô César, você comentou a respeito das geleiras, que foi a pergunta do seu xará aqui, do Cezinha, Sim. que muitas vezes a gente vê essas imagens e a gente não consegue entender o impacto disso na nossa vida. Uhum. Um outro termo que está ficando muito popular, ou uma informação que cada vez mais está se popularizando, a gente vê algum especialista na televisão e fala assim, está projetado 100 milímetros de chuva para a região. Aí a gente tem essa informação, 100 milímetros. Uhum. Eu acho que é difícil ainda para as pessoas, e eu estou me colocando nesse grupo, Uhum. entender o impacto para a cidade, para o município, do que representa determinados milímetros de chuva. Uhum. Você conseguiria falar um pouquinho pra gente a respeito disso? Quer dizer, olha, claro. vai chover mais do que X milímetros, significa uma chuva Uhum. bem intensa. Como Primeiro, assim, funciona isso? primeiro o que é um milímetro de chuva, tá? Tá. Um milímetro de chuva é quando você derruba 1 litro de água em 1 metro quadrado. Se você pegar uma régua e ir lá e medir, vai dar 1 milímetro da sua régua, tá certo? Isso é um milímetro. Um milímetro de chuva é uma unidade que a gente usa pra ver volume, o volume dessa chuva, tá? Só que aí é o seguinte, aí você vai falar, tá, César, então você quer dizer pra mim que 30 milímetros de chuva forma uma coluna aí de 30 milímetros na minha régua? E são 30 litros por metro quadrado? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Só que aí você entra naquela parte do o que é uma chuva que realmente preocupa a população. Uma chuva de 5 milímetros, de 2 milímetros, eu não me preocuparia não, tá? Agora, de 30 pra cima eu já começo a ligar meu radar mesmo. Meteorologia liga radar, né? Entendeu? Já começa a ficar esperto com a situação, sabe? Olhar pra aquilo e falar, cara, assim, é uma chuva que já pode formar um alagamento, um empoçamento e ter aquaplanagem de carro, entendeu? Um carro não perceber qual a diferença entre uma estrada e um rio e parar dentro do rio, entendeu? Então, é já uma situação mais complicada. Só pra gente ter ideia da dimensão, no Rio Grande do Sul, Uhum. as chuvas foram quantos milímetros se a gente Olha, somar se o você que caiu somar, de água ali? se você somar, foram mais de 800 em alguns Pô, pontos. nossa, em quantos dias? Foram em 2, 3 dias, mais ou menos. Nossa. 2, 3 dias. 800? 800 milímetros de chuva. Foi muita água, gente. Foi muita água. O negócio foi bem sério. Então É significa a maior tragédia da história, né? Então, 800 milímetros. A partir de 30 já tem que ficar, pode ter alagamento. já fica esperto. Inclusive, assim, o normal, Nossa. por exemplo, para alguns lugares, né? Pro próprio Rio Grande do Sul, que é onde a gente tava falando, né? O normal de chuva pra lá é em torno de 200 milímetros no mês. Então você tá falando que choveu 4 vezes mais, gente. O negócio foi bem mais intenso. Bem mais sério. Caramba, eu só queria falar que vocês falaram alagamento. Aê, pô! Ó, então agora é a hora que a gente apela, Eu já tá? queria, Não, eu emendar. não, Não, porque não, mas ele falou, não Ah, perguntei. vai. Porque a gente tem o alagamento, a gente também tem outra crise do meio ambiente no Brasil, que também é E muito vai tentando forte. cavar É. do nada. Lá no Nordeste, principalmente, tem muitas... Ele não vai acertar, eu sei Tem qual é a palavra. muitas praias. Não! Falei da tragédia Minha do meio vez. ambiente. Minha vez. Vamos lá. Essa não tem como errar. César, olha Oi. pra sua frente. Qual é o nome desse objeto que tá aqui na sua frente? Microfone. Pô, Microfone! mano, você foi... Mentira, microfone. É porque, Caramba! é porque você Mas trabalha eu- na televisão, não trabalha? Ah, tá. Eu ia falar, Eu peguei- é que a gente ainda não chegou nessa parte, mas a Entendi. gente vai chegar na parte de falar da sua experiência, tira microfone, Ah, então o pô, microfone vem meu, daí. Eu aqui tô com 3 Ô, mó qual- difíceis, mano. O cara... Mas microfone é difícil. Microfone, É que eu É peguei o porque ela veio com contexto. meteorologia. É, Não, não tem nada a mas ver, aí difícil. é quando faz muito sol, as plantas morrem. Tá tendo uma. Muito sol, plantas morrem. Morrem. É, o verdinho da planta aqui, ó, da cenografia vai tá embora. secando, mas aí. Então, tá tendo uma. Putz, gente. Então, tá secando. Você corta no N, assim, ó. Ô, mas Uma seca, eu cara. que roubo. Não, mas eu não falei. Não, corta ali no erro. Pode depois. Corta Corta no erro. Ó, essa é pra eu ganhar de novo. Vamos essa lá. não. Quando um Caramba. especialista, né, a moça do tempo, o cara do tempo, ele vai ali apresentar, geralmente ele vira pra trás e ele aponta
Pra Pro um mapa. Ah, peraí, mano, boa, Pô, ele pegou boa. 3 muito fácil. Previsão e não, mapa a são minha era fáceis. meio ambiente, a última. Essa meio é ambiente. difícil, Não, olha. meio ambiente seca e alagamento. Não, Nossa, ela- foi que eu fiquei maldoso pensando, aí. vou falar alagamento. Puta clima ruim, né, pra conversa. Aí seca, outra desgraça. Falei, pô, aí meio ambiente eu achei que você ia falar. Aí foi mas- assim, tipo, a gente pegou uma previsão mais fácil e uma previsão mais difícil de formar, entendeu? Ô, falando É a nisso, nossa César, dualidade. tem lugares que são mais difíceis de você conseguir fazer a previsão do tempo? Porque, por exemplo, eu passei uma Excelente parte da minha vida em Ubatuba, que, meu, é o inimigo das previsões. É o clássico Uba-chuva, O né? Uba-chuva. Por que é inimigo? Porque fica no meio de 2 serras, então chove pra caramba. Às vezes os caras colocam... Os caras colocam não, Os né? caras não. Olha, Esses são os caras. Essa Os previsão- caras sou esse eu. cara né? sou eu. Os caras sou eu de verdade. Esse cara Putz, sou eu. mano. Às vezes tem na previsão que está sol, mas tá chovendo pra caramba. Pois é, tá vendo? Ele olhou no celular ou ele olhou na Climatempo? Na Eu olhei no Climatempo. celular, vocês me perdoem. Aí, ó, o cara... Não, a partir de agora Vai. só na Climatempo. Por Agora, não, favor, a partir... por favor. vou baixar o aplicativo agora e você também. Não, por e eu vou ser favor. sincero, é bom mesmo, cara. Ó, eu trabalho, Uhum. além do Gamecast aqui, no mercado financeiro. Uhum. E cada vez mais o mercado financeiro tá olhando pra isso. Porque tem um impacto que é enorme em vários segmentos. Em commodities, agricultura, né? Mas também, outro, né? por exemplo, que pouca gente dá atenção. As empresas do varejo de moda, então, C&A, Riachuelo, Renner, Também. a maior margem dessas empresas é quando elas vendem roupa de frio. Ah, é? Quanto menos frio faz, menos margem elas têm. Então esse ano, gente, pra poder... Olha, Sim, você... tá todo mundo esperando o pessoal balanço. o pessoal deve estar detestando, inclusive, as nossas previsões. Né? Porque olha, eu vou olhar e falar, vai falando de calor de novo, cara, mais uma vez. Isso, porque assim, a margem que elas têm vendendo uma bermuda é muito menor do que elas têm vendendo um casaco. É verdade, Caramba. né? Faz todo Entendeu? sentido. E você vai hoje em qualquer loja que você tenha aí em shopping, a maioria, por exemplo, menos uns 90% que deve ter recebido uma informação meteorológica que, inclusive, algumas são clientes, né? Inclusive, Por isso que eles acompanham É, muito de acompanham. perto. Então eles olham assim, a Nara não tem, né? Tipo assim, você fala que não, roupa de frio pra quê? Sim, Isso, porque se também o frio for menos intenso e for durar menos tempo, você encomenda menos unidades, porque você sabe que aquilo vai ficar parado, senão depois tem que fazer promoção. Mas eu não esqueci que você me perguntou de Uba-chuva e o lugar de... o Eu fui, lugar- eu Não, fui mas- desviando pra, não Tranquilo. pra falar, cara, eu não vou falar, né? Sobre isso eu não respondo. Não vou responder sobre... Não, mas vou responder sim, cara, olha. Ubatuba é um lugar difícil, sim, pra fazer previsão, mas eu acho que tem um pior. Qual? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Rio A de cidade Janeiro? do Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro. Nossa, é um... Eu não imaginava. Pelo menos pra mim, sabe? Eu acho que porque, cara, é uma geografia complicada pros modelos de previsão. É uma circulação, e é isso que muitas vezes fica difícil, sabe? Porque aí interagir com o pessoal que fala, pô, mas você só erra a previsão pro Rio para... Cara, não é. O Rio é um lugar meio complicado mesmo, porque é uma cidade no nível médio do mar, que é recheada de montanhas pra tudo quanto é lado, que isso vai prejudicar, sim, favorecer, né, a formação de algumas nuvens mais carregadas, forçar o ar subir em alguns pontos que você até, muitas vezes o modelo de previsão não enxerga. Existem circulações de ar específicas do Rio de Janeiro, então é um ecossistema muito complicado pra gente, entendeu? Então, assim, pelo menos pra mim, se você me perguntar o lugar mais complicado de fazer previsão, eu sempre falo. Em todas as entrevistas, em todas as palestras, eu falo que o Rio é Mais que Ubatuba. disparado. Nossa, o Rio é o pior. Um top 3, assim. Rio, Ubatuba. Olha, Rio, o litoral norte de São Paulo como um todo, entendeu? Pegando também complicado. E deixa eu ver, Rio Grande do Sul acho que nem tanto, mas deixa eu ver outras áreas. Ô César, mas aí enquanto você pensa, só pra Tá. entender, porque toda essa dificuldade que você explicou pro Rio de Janeiro é exatamente a mesma dificuldade do litoral norte de São Paulo, ou o litoral norte de São Paulo tem as suas próprias características? Não, e tem as próprias características também. também por tem. outros motivos. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem toda uma história com o vento sudoeste, que é uma coisa interessante, que é cultural do Rio. Então, se você for na praia e falar pro cara, tá ventando sudoeste, o cara já vai meter marcha, o cara já vai sair. Claro. Porque E o ninguém fala vento. isso, né? Porque é o vento que. Então, porque o vento sudoeste é o vento que traz nebulosidade e fecha o tempo na Vento praia. do É. sul do Vento oeste. sudoeste. Sudoeste. Sudoeste, é verdade. Quando a próxima vez que for pro Rio, a praia tiver muito cheia, fala, meu irmão, tá ventando Se sudoeste. você quiser que todo mundo Sudoeste saia da tá praia, foda, né? Fala, pra meu você irmão. ficar tranquilaço, se você quer ficar tranquilo na praia, a gente ó, tá ventando sudoeste, ó. Olha só. A galera vai. E você vê Cara, eu como é acho que é massa. característico, porque aqui ninguém fala isso. Né, então, Não. pois é. Não. E isso é engraçado porque eu fui saber mais sobre o vento sudoeste graças aos cariocas, entendeu?
Porque eu tava na praia um dia e uma amiga do nada falou assim, ih, cara, veio tanto sudoeste. Eu falei, peraí, mas como é que você sabe? Ela não é meteorologista nem nada, né? Ela, não, é porque tô fechando. Aí eu falei, cara, vou olhar a estação meteorológica, peraí, que agora tá ventando sudoeste mesmo. Aí eu falei, peraí, gente. Aí eu fui conversar com meteorologistas do Rio de Janeiro e eles falaram, todo carioca sabe. Caramba, que legal. Todo pô. carioca sabe, entendeu? E surfista também sabe, entendeu? Nossa. Oh, mas peraí, que a gente ficou no top 2, né? É verdade. Rio de não, mas Janeiro, é o último, Litoral é Norte verdade. de São Paulo, a gente falou bastante de Ai, Ubatuba, deixa porque o eu Cezinha é de pensar. lá. Pra eu acho que eu ser um pouco mais democrático, eu vou falar Cuiabá por um motivo. Acertar a temperatura máxima de Cuiabá. Muito quente, Porque, né? Muito então, úmido. porque se a gente vai olhar pra Cuiabá e falar assim, a gente vai dar 35, ok. Aí de repente você vai dar 40. A troco de quê? Não sabemos. Agora, pra explicar, porque a gente tá falando muito de chuva, do frio, né? Uhum. Por que essa região que você citou aqui, Cuiabá, é tão quente? Por infinitos motivos, assim, mas Porque o é quente principal... mesmo. Quando eu fui pra lá é muito calor. Então, mas principal É ali... quente e seco. É porque os sistemas meteorológicos eles têm mais dificuldade para chegar no centro-oeste, de maneira geral, né? Porque ali é uma região que você não... A frente fria não chega ali, entendeu? Você depende mais da circulação de umidade da Amazônia e nem sempre a circulação de umidade da Amazônia tá forte o suficiente para trazer um corredor de umidade para a região centro-oeste. Ou ter condições no Oceano Atlântico, tipo na costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, para poder trazer essa umidade, né, da região da Amazônia para cá. Significa que eles estão longe do oceano. Tá longe. Exatamente, como tá muito longe, tanto do Oceano Atlântico quanto do Pacífico, para poder chegar a umidade lá fica mais difícil. E quando você fala corredor, de fato eu imagino um corredor que eu... É exatamente isso? um É, corredor, essa figura? É um corredor. Inclusive tem alguns lugares que chamam bastante de rios voadores, isso aí. Rios voadores. Rios voadores, que é uma circulação de umidade que vem da Amazônia, passa pelo centro-oeste e chega no sul, no sudeste, que é também conhecida como zona de convergência do Atlântico Sul, que todo mundo fala na televisão. Pô, Que Entendeu? animal, meu. Tá vendo? Nomes Pô, vivendo e difíceis. aprendendo. Nomes difíceis pra uma coisa que assim, gente, é um canal de umidade. agora, pra quem... Porque eu vi essa questão falando do canal de umidade da Amazônia. E mais uma vez é um nome que também não era nosso. É gringo É também. gringo também. Mas eu vi gente falando sobre essa questão desse canal de umidade que vem da Amazônia Uhum. como um impacto lá no Rio Grande do Sul. Então a gente tá falando dos extremos do país. Eu te liguei pra falar sobre isso, né? Quando tava foi. acontecendo, a gente tava comentando sobre isso, eu te liguei e falei, César, faz sentido isso? Você me falou que nesse caso... Então, nesse caso, não não. faz sentido Nesse nenhum. caso, não. Porque o que aconteceu ali foi pior até. Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul, boa parte da culpa estava no sudeste e no centro-oeste. Que era o bloqueio atmosférico. Que era essa massa de ar mais seca e quente que estava dando 35 graus no Rio de Janeiro em pleno outono. 32 em São Paulo em pleno outono, 33, sendo que o normal, pra gente ter uma ideia, são temperaturas na casa dos 24, 22, entendeu? Então a gente tá falando de uma 10 graus. ondas pô. de calor, entendeu? A gente tá falando em todas as áreas do país, entendeu? Só que aí o que acontecia? Essa massa de ar, se esse calor era tão intenso, essa massa de ar era muito intensa também. Seca e quente, tá? As frentes frias, elas tentavam, elas chegavam no Rio Grande do Sul e falavam, opa, eu vou avançar agora pro sudeste. Aí, negativo. O ar seco é muito forte e não consegue avançar por aqui. Aí Ficou voltava e concentrado Aí ela no sul, ficava presa ali, entendeu? Então ela ficava presa no Rio Grande do Sul. E aí tudo que era pra chover na região sudeste, em parte das outras áreas do sul e avançar depois pro oceano, acabou ficando concentrado unicamente no estado do Rio Grande do Sul. E aí, Caramba. E aí a 800 gente E aí, milímetros de 800 chuva. milímetros de Exatamente. Era pra ter sido distribuído entre outras áreas do país. E não foi isso que a gente viu. provavelmente, se a gente não tivesse essas temperaturas tão grandes aqui na região sudeste, a gente iria noticiar uma chuva forte no Rio Grande do Sul. E também uma chuva forte em São Paulo, Ia ser no No Rio. Ia ser distribuído, não ia ser a tragédia que aconteceu Ia ser lá. uma coisa bem mais assim, normal pra uma situação final de verão e outono, né? Pra não pensar. Você sabe quando você dá uma explicação? Sabe o que tá me ligando? Hum. Pode filmar. 03... Meu, Puta, esse número que liga mas todo meu, dia. eu recebo umas 35 ligações dessas. Aí, ô César, Uhum. quando você dá uma explicação, você tem a expectativa que as pessoas entendam de um jeito e elas entendem de outro completamente diferente? Porque quando eu te liguei, você me explicou isso. Você falou essa questão. Pô, você tem uma barreira de ar quente que não deixa
essa nuvem, que deveria, o que eu tô chamando de nuvem aqui, foi assim que eu expliquei para as outras pessoas, que deveria ser passageira, transitória, chegar nas outras regiões. Tá concentrada ali na região do Rio Grande do Sul. E eu te falei, mas o que causa esse bloqueio de ar quente? E você falou, olha, imagina só, você tá onde agora? E eu tava parado no trânsito. Ele falou, olha pro seu lado. Você me falou, quantos carros tem aí? Todo mundo queimando carbono aí. Então esse bloqueio vem disso, entendeu? Você tem essas regiões, tem muita fábrica e isso ajuda a criar essa massa. Ajuda a aumentar a temperatura local. Então, se aumenta a temperatura local de maneira, uma grande contribuição, você pensa, bom, então a massa de ar seco ela vai ficando cada vez mais intensa, mais intensa, mais intensa, mais intensa, a ponto de, olha, encontrei meu lugar. E aí, qual que era o lance? Quando eu expliquei isso, a conversa pra mim ia caminhar pra qual sentido? Pô, o que fazer pra melhorar esse cenário de modo em que essa massa de ar quente fique menos intensa do que está hoje? Aí uma pessoa comentou assim no chat na hora que a gente tava falando, puta, nunca pensei que o trânsito de São Paulo ia salvar a gente. Puta que pariu. Falei, meu, mas entendeu tudo errado. Tudo errado. Não é o trânsito, a gente sabe? Então a galera, eu falei assim, pô, tá olhando pro próprio umbigo, quer dizer, vamos... Salvar entre aspas, porque agora você vê o número de casos de doenças respiratórias também é por conta disso aí. Pois é. O que fazer? E aí... E também se ela não tiver água também é por conta disso também, gente, porque vai secando o reservatório, não vamos esquecer disso, né? São Paulo tem um histórico maravilhoso, né? Porque assim, não tá chovendo, a gente tá sem reposição de água nos nossos reservatórios. Beijo, reservatório Sistema Cantareira, que é o mais famoso, né? Sim. De todos nós, né? E aí o nível vai descendo, 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 descendo. Nessa brincadeira, a gente passou por uma crise hídrica em São Paulo. Verdade. E a gente não pode esquecer disso, né? Esse eu acho que é o grande problema da gente, sabe? É não ter a memória. Mas não tem problema, a gente tá aqui pra trazer a memória pra todo mundo, né? Pra trazer essa lembrança, mesmo que seja ruim. A música que eu separei fala justamente sobre isso. Música? Vamos lá. Que agora a gente já tá no do Ré Mi Fá. Você tá preparado pra cantar? Não, eu não sou muito bom de cantar, não. Não, a gente sempre prepara uma música, ou a gente lê a letra, ou a gente coloca aqui um trechinho pra tocar. Tá. E dessa vez a gente vai ouvir a música que se chama Herdeiros do Futuro. É o Toquinho que tá cantando. Olha só. Então, né? Então. Eu queria pegar esse gancho que a gente tava falando, né? Da gente dar uma É explicação. que dá uma vergonhinha, né? Tipo, quando você para assim, ai, será, caramba. né? E a música se chama Herdeiros do Futuro. Eu queria te ouvir rapidamente, César, sobre isso, né? A preocupação que a gente precisa ter com as questões ambientais em várias escalas. Então, os governantes têm, talvez não, têm a maior responsabilidade de criar política pública para isso, mas pessoalmente falando, cada um também tem sua responsabilidade nesse cenário, né? Com certeza. Eu acho que assim, a gente tem muito assim de apontar. E lógico, tem que apontar mesmo. Apontar os governos que não tomam as decisões corretas em relação ao meio ambiente. Mas fora isso, a gente tem que pensar também, tá, o que a gente faz em casa? Gente, desligar um interruptor já economiza e faz com que você tenha menos geração de energia agressiva, né? Então, assim, a gente ainda tem uma malha muito boa, né, de geração de energia hidrelétrica que é menos poluente, né? Mas a gente tem as nossas termoelétricas que são as piores, né? Que é o que gera mais resíduo para a atmosfera e aquece mais. Então, pensar que a economia de uma lâmpada vai auxiliar para que essas termoelétricas não sejam ligadas, e aí você vai emitir menos gás carbônico, menos gases do efeito estufa para a atmosfera, poxa, isso já é algo que eu posso fazer na minha casa. Reciclar? É um botão, né, meu? Reciclar? Gente, eu já reciclo acho que há uns 10 anos, mais ou menos, né, em casa. Não custa nada, gente. Hoje em dia você não tem que entregar nem o lixo limpo ou separado, é só entregar. Isso é reciclável, isso é resíduo orgânico. Só separar. Acabou, é só separar. Saquinho. É só separar na hora que você vai jogar no lixo, é automático. Sabe? Não tem segredo. Não tem segredo. Então vamos trabalhar nessa linha, né, gente? Pra poder seguir aí na música, né? Pô. Tem a última, Por favor. Cezinha? Ou podemos... Pô, a gente já falou da minha música bastante, pô. Qual que é? Qual que era? Puta, a minha música tá aqui, ó. Aonde? Ó, Aqui, ó. Tava aqui, ó. As colinhas Surpresa! Não, porque é uma música do Guilherme Durans. Não sei quem é, mas eu peguei no Google. Um abraço pro Guilherme.
que tempo e clima são coisas diferentes. Um é momentâneo, o outro é passageiro, né? Ah, isso é legal de falar, gente. Porque mandou assim, bem. Aí, ó, viu? Ainda bem que isso é você falou da legal. música, pô. Porque assim, Um abraço pro Guilherme. primeiro o nome da Climatempo é Climatempo por um motivo, tá? Junto os dois, Não é né, vira tempo, o nome. clima. Clima, não, exatamente, né? Mas o lance é que... Tem uma frase que eu uso, eu aprendi com um professor da universidade, inclusive, que eu falo bastante. Clima é aquilo que eu espero do lugar, né? E tempo é aquilo que eu encontro no lugar. Por exemplo, quando eu penso no Nordeste, eu imagino calor, eu imagino praia. Por isso que eu não falo Nordeste, eu pensei praia. Entendeu? E aí, pode ser que eventualmente eu chegue lá e encontre Tempo nublado. nublado, chuvoso, uma queda de temperatura. E você fala, poxa, miou a minha praia e não era isso que eu tava esperando no Nordeste. Isso é o tempo. Isso é o tempo. O clima é aquilo que eu esperava. É aquilo que a gente tem a partir de médias, né? De médias anuais, médias de vários períodos, pra gente falar, olha, o Nordeste geralmente é quente, geralmente tem pouca chuva, tá? Entendeu? É a mesma coisa que acontece com o Centro-Oeste. Então a gente espera uma condição de mais seca, menos chuva, temperaturas mais altas. Aí pode eventualmente você ter ido pra Cuiabá e acabou de passar uma massa de ar frio por lá, tipo 22 graus. Você fala, pô, como Aí assim? você fala, meu, peraí, é Cuiabá, cara. Cuiabá, na televisão a galera falava Cuiabrasa. Peraí, entendeu? Então assim, não, infelizmente, né, você pegou um período que acabou trazendo uma condição diferente daquela que você esperava. Quebra de expectativa. Tempo, às vezes, é isso. César, suas expectativas... Então, quando eu trago um problema, por exemplo, pras praias, né? Nubla a praia. E aí o pessoal fala que eu estrago a praia das pessoas. É uma quebra de expectativa. Eu ia perguntar sobre a sua expectativa aqui pra nossa conversa. Foi quebrada, foi superada, foi Sempre na média? superado, Ah, gente. Superado, hein? ó, queria agradecer. A média aqui, né, tipo, ia sempre acima da média. Vamos falar, muito acima da média. 10 Então, graus acima da média. Aê! Ô César, obrigado por Muito ter Eu obrigado, vindo. agradeço, César. gente. Curtiu a experiência? Foi legal? Muito, gente. Foi bom pra vocês. Bom demais, né? Foi muito O clima bom. estava O ótimo. clima foi ótimo aí, ó, tá vendo? Voltamos com a história das lá do conversinhas. começo da Lá no conversa. começo. Mas é o seguinte, pessoal. Não acabou, não. Nós vamos ter mais um jogo. Não é um corte, é um vídeo inédito. Então, você acompanhou essa conversa até aqui. Fica aí no nosso canal, que na sequência você vai ver um jogo muito bacana. É um dominó elevado à terceira potência que nós vamos jogar agora. Vai ser legal. Eu fiquei assustado, porque tem que pensar bastante. Então, esse é meu... Não, vai ser legal. Você é de matemática, tá de boa. É, você vai se dar então. bem. Agora mais uma expectativa. Aí, ó, o clima, o tempo. Cezinha, tamo junto. Bora. Foi muito Vini, bom, hein? Muito bom, obrigado e bora pro jogo. É isso aí. Agradecendo mais uma vez a Grito 33, ao Empório Boulevard, a Bendita Imagem, ó, o nosso grande Ed tá por aqui com a gente. E principalmente a você que tá aí do outro lado. Ô, pessoal, vamos pôr a mão na consciência aí, né? Cada um fazer sua parte também, pensando no meio ambiente. Não custa nada, é muito mais simples do que você imagina. Você viu aí? Apagar, né? Apertar um interruptor, apagar a luz, jogar o reciclado no lixo reciclado, o orgânico no orgânico, já ajuda muito. Beleza, gente? E também deixa o seu like, aí você ajuda a gente. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau.